Graça e paz. Pode sentar. Eu quero pedir desculpas a você que esteve aqui ontem, que eu saí e não fiquei aqui no salão, mas nós estávamos numa jornada longa, viajamos o dia todo, eu ministrei no dia anterior em Monte Carmelo, e aí pega um carro, vai para o aeroporto em Uberlândia, e de Uberlândia chega aqui, e o dia foi intenso. E aí, mas hoje, terminando, eu não vou sair correndo, eu vou ficar ali, quero ganhar um abraço, sim, eu gosto muito disso, viu? Quero assinar um livro, se você comprar, quero estar ali perto de você. Ontem era porque eu realmente estava cansada, né? Eu falo que eu tenho uma cabeça de 30 anos, mas o meu joelho insiste em fazer 70, não tem jeito. Meu filho brincou comigo, ele disse, mãe, compra um joelho novo. Aí eu disse, mas aonde que eu vou comprar um joelho novo? Ele falou, mãe, tem um tal do Mercado Pago aí, paga aí na internet, que tem tudo, deve ter joelho. Aí eu disse, pode ser que tenha, mas só Deus sabe aonde que o joelho do Mercado Pago se ajoelhou, né? Então, fico com o meu mesmo, velhinho, mas eu sei onde ele ajoelhou. Nós temos a alegria de, mesmo na idade em que estamos, sermos mensageiros do reino de Deus. Eu tenho 70 anos e o pastor Otto tem 80. Então, nós nos cansamos às vezes, não é sempre não, mas às vezes nos cansamos, né? Outra coisa, a pastora Cristina falou que aqui é a terra do pão de queijo, que é essa terra que emana pão de queijo. Eu vou contar algo para você que talvez você não saiba. Há alguns anos atrás, aproximadamente 20 anos, eu ganhei o título de cidadã de BH. Eu tenho esse título. Me foi dado numa honraria pela Câmara de Vereadores dessa cidade. E, para comemorar, eu comprei 20 quilos de pão de queijo e levei para Resende. 20 quilos de pão de queijo congelado. Comi pão de queijo muito tempo. E eu acho que isso me deu um DNA mineiro, sim, entendeu? Porque mineira de coração, ganhei o título. 20 quilos de pão de queijo mudou alguma coisa em mim. Porque hoje eu tenho um bisneto, e sabe o que ele mais gosta de comer? Pão de queijo. O olho dele brilha quando ele vê pão de queijo. Então, eu falei, olha o DNA, né? Já está chegando na outra geração. Mas, queridos, eu falei ontem do material, não sei se tem alguém que está aqui hoje que não estava ontem. Tem alguém? Tem muita gente, então vou falar de novo. Tem um DVD sobre aborto. É muito importante, porque às vezes nós acreditamos que só quem fez aborto tem consequência espiritual do aborto, mas não é. Quem financiou, quem acompanhou alguém num aborto, quem silenciou ao ter notícia que alguém faria um aborto, DIU, que mata o embrião no ventre, isso tudo traz consequência espiritual de morte. E muitas famílias estão tendo mortes em todas as áreas por causa de aborto. Isso é uma realidade. Quando você trata desse assunto no CIO, que trata famílias, ora com elas, você vê que o espírito de morte se afasta e as coisas começam a florescer. Família Projeto de Deus, nós acabamos de ouvir uma oração feita pelo pastor Daniel, pedindo pela família brasileira. Queridos, a família é um projeto de Deus. É Deus quem criou. O dia que Jesus é confrontado sobre o divórcio pelos fariseus, isso está em Mateus 19, os fariseus perguntam a Jesus, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Jesus responde, não viste o que disse o Criador desde o princípio? Deixará o homem seu pai, sua mãe, unir-se à sua mulher e serão os dois uma só carne. Então, não foi Adão, foi o Criador quem disse. Foi o Criador que estabeleceu o modelo familiar. Pai, mãe, filho, esposa. Esse é o modelo de Deus. Um homem, uma mulher, pai, mãe, filhos, não é? Também você viu o pastor Daniel orando por causa dessa confusão que se instala na mente das crianças a respeito do gênero, qual é o meu gênero?
Você lê a Bíblia inteira. A Bíblia chama menino de menino e menina de menina. Um menino vos nasceu, um filho se vos deu. É um menino que nasce para ser o libertador de Israel. Deus coloca o gênero no ventre. É pelo DNA, é pela junção de cromossomos. Não é pela escolha de homens, é pela escolha de Deus. E Deus é que tem um projeto familiar para nós. Então, nós precisamos descobrir a verdade, porque é a verdade que liberta. É a verdade que liberta. Se você conhece a verdade, a mentira perde o sentido. E ser é um seminário inteiro de libertação. Eu proferi muitas palestras na área de libertação e elas foram juntadas em 4 DVDs. Seminário de Edificação e Restauração. Testemunho é a minha história. Quem não conhece a minha história aqui? Poucas pessoas, não é? É um testemunho da minha vida que não é um testemunho de superação. Não é só sair do lixo de Aquidauana e me tornar uma juíza, mas é ser uma menina que tem histórico de abuso sexual, de drogas na origem, de famílias desajustadas, mas curada, sarada e pronta para curar outras pessoas. É um testemunho de milagre, na verdade. E os livros, Quebrando Paradigmas sobre Heranças Espirituais. Por que eu dei esse título? Porque esse tema, queridos, é o tema mais difícil de ser assimilado por crentes antigos, por crentes tradicionais, crentes que não conseguem compreender que o fato de você haver se convertido não eliminou as janelas que foram abertas para Satanás. Quando você se converte, você garante a vida eterna. Ontem, algumas pessoas entregaram a vida para Jesus aqui. Imediatamente, elas têm o certificado da vida eterna, têm a salvação, têm a autoridade, mas existem portas que foram abertas que precisam ser fechadas. E hoje nós vamos entender isso aqui, mas esse livro trata com profundidade de heranças espirituais. Libertação e educação financeira é assunto que interessa a todo mundo. Nós precisamos entender que o dinheiro é espiritual e que muitas coisas não caminham na nossa vida, mesmo sendo dizimistas, mesmo sendo ofertantes, porque algo na nossa vida financeira pode estar preso espiritualmente. Princípios bíblicos para o casamento. Nós somos tão diferentes, que só com Jesus junto para dar certo. E aí, esse livro nos ensina a compreender as diferenças, nos ensina a amar o outro como ele é, e não como nós gostaríamos que ele fosse. Manual de Guerra é um material excelente para quem quer se aprofundar em assuntos de libertação, quer trabalhar na batalha espiritual. Você primeiro precisa ser limpo para depois entrar na guerra. E batalha espiritual é um curso inteiro de um seminário, um evento que nós fizemos que durou meses. E nós apostilamos, está tudo aqui, com palavras bíblicas, com ensinos de temas variados. Mas não é só isso que eu tenho de material, não. Temos muita coisa e não dá para viajar com tudo. Mas há uma loja virtual no meu site, pastorataniatereza.com. Lá tem um material que você pode encomendar que não veio aqui. Agora, deixa eu aproveitar para te dizer algo. Eu tenho um canal oficial no YouTube, eu tenho Instagram, eu tenho Face, eu tenho página. Eu sou moderna, viu, gente? O meu canal oficial já está beirando 10 milhões de visualizações. Já ultrapassou 9 milhões. Agora, se você entrar no YouTube e colocar o meu nome, Tânia Tereza, você vai ver que tem muitas pessoas capturando os vídeos do meu canal, dando uma cara diferente na fotografia de face e abrindo o seu próprio canal com os meus vídeos. Por quê? Porque é um assunto que pouca gente sabe trabalhar com profundidade, que é a libertação. Muita gente sabe expulsar demônios, mas pouca gente sabe trabalhar com libertação, que não é expulsar demônios. É fechar a porta por onde o demônio entrou. E aí o que essas pessoas fazem? Elas fazem o que eu chamo de pirataria gospel. Elas capturam o vídeo, abrem um canal
e vão dar publicidade para o seu canal e até monetizar, ganhar algum dinheiro. Então, eu vou dizer para você, não visite canal que não seja o canal oficial daquele pregador que você segue. Por exemplo, pastor Jorge Linhares tem lá o canal oficial dele, não sei se é só o da Getsemane ou se ele tem um canal oficial. Dê preferência para esse canal, porque você vai estar honrando a pessoa a quem Deus entregou a visão e a unção sobre aquele assunto. Então, tem umas pessoas que abrem canais com os meus vídeos, elas nunca estiveram num evento onde eu estive, elas nunca me mandaram um e-mail dizendo que ora por mim, nunca fizeram qualquer alusão aos eventos, aos meus livros, a nada disso, mas fica bonita no filme com a minha pregação lá na frente. Então, isso não pode ser alimentado pela igreja. A igreja tem que aprender a honrar aqueles que recebem diretamente de Deus a revelação. Existe uma frase que a igreja repete que não é verdadeira. A unção que você honra é a unção que você atrai. A unção que você honra é a unção que você atrai. Isso não é verdade. Não é verdade. A unção que você honra é a unção que você honra, mas não é a unção que você atrai. A honra também traz bênçãos para a sua vida. Por exemplo, eu honro a unção de louvor e adoração do Hillsong. Há uma unção especial de adoração sobre aquele ministério. Mas nem por isso eu canto nada. Não atraio para a minha vida. Eu honro, mas eu não atraio. A unção que você serve, essa é a unção que você atrai. É a unção que você serve. Olha para quem está do teu lado e diga, é a unção que você serve. Eliseu atraiu a unção de Elias porque serviu Elias. Os pastores Daniel e Cristina atraem para si a unção dos líderes desse ministério porque servem o ministério. Então, quando você vê uma pessoa que não serve, só se aproveita da unção do outro, você foge porque o nome disso é pirataria gospel. Não alimente aquilo que vai trazer o mal para a própria pessoa e para você também. Então, eu tenho um canal oficial no YouTube, chama Tânia Tereza Oficial. Inscreva-se nele, se você gostar, indique para outras pessoas, porque é revelação do trono da graça, para mim. Não é cópia de ninguém, não é cópia de nada, não é palavra copiada de ninguém. É aquilo que Deus tem me dado de libertação. Amém? E eu vou falar hoje para você, ontem eu disse que falaríamos sobre algumas coisas que seriam continuidade de ontem. Eu falei que Deus colocou o homem no jardim para guardar. Como tem algumas pessoas que não estavam aqui ontem, vamos ler o texto bíblico, é Gênesis 2, o começo do começo de todas as coisas. Gênesis 2, depois que Deus fez tudo na terra, fez tudo no mundo espiritual. Gênesis 2, assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou de toda a obra que tinha feito. Espera aí, vamos subir um pouquinho e vamos para o final de Gênesis 1. Nós precisamos conhecer a verdade, queridos. Quando Jesus fala, conhecereis a verdade vos libertará, a mentira ela é muito próxima da verdade. Você nunca vai ver ninguém falsificar uma nota de R$35, porque não existe a verdadeira de R$35. O falsificador vai falsificar algo muito semelhante à verdadeira. Então, nós precisamos aprender algumas coisas e, como cristãos, precisamos parar de falar o que não é bíblico. Por que eu falei que eu ia subir um pouquinho? Não estava nos meus planos, mas eu me lembrei agora. Quantas pregações você já ouviu dizendo que Deus fez isso, tudo era bom, tudo era bom, tudo era bom. E quando ele fez a mulher, ele viu que era muito bom. Quantas pregações você já ouviu disso? Muitas.
Mas não é isso que está escrito. Quando você sobe um pouquinho, você vai ver versículo 31. Viu Deus tudo quanto fizera. Tudo. E eis que era muito bom. O que era muito bom? Então, tudo que Deus fez. Tudo. E tudo é tudo. Diga, tudo é tudo. Não é? Quando ele fez o homem, a mulher estava no homem. A mulher estava feita no homem. O ser humano, chamado Adão, ele continha todo o gênero masculino e todo o gênero feminino. Deus poderia ter feito 2 bonecos do pó da terra e soprado o fôlego de vida nos 2 bonecos. Por que ele escolheu fazer um boneco só e depois abrir o peito, tirar uma parte, transformar na mulher? Porque Deus estava fazendo um ato profético. Deus estava mostrando para a humanidade que um dia ele colocaria o filho dele numa cruz, abriria o peito do filho dele, e de dentro do peito do filho dele tiraria a esposa do filho, que é a igreja. Tudo na Bíblia é profético, queridos. Tudo. Tudo é profético. Então, quando ele fez o homem, e quando ele fez o habitat do homem, quando ele fez o mundo onde o homem existiu, tudo foi muito bom. Tudo, tudo, absolutamente tudo. Vamos para Gênesis 2. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, abençoou o 7º dia, o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Essa é a gênese do céu e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Formou o homem, então, aqui. Vamos pular para o versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Colocou o homem para cultivar e guardar, para dar continuidade àquilo que recebeu, para cuidar daquilo que recebeu, para levar aquilo que recebeu a frutificar. A ordem de Deus era frutifica, e para guardar. E vimos ontem que o homem não guardou o jardim. Vimos ontem que o inimigo estava rodeando a terra, passeando por ela, porque já havia sido expulso do céu. Um anjo de luz já havia se tornado Satanás. O que foi formado pelo louvor da glória de Deus agora era o príncipe das trevas, e já estava rodeando a terra, passeando por ela, buscando a quem possa tragar, e entra no jardim. Então, agora eu quero lhe ensinar algo. Quando Deus formou a terra e colocou o homem, Deus criou um ambiente que era natural, mas para receber um ser espiritual. O homem é um espírito, o homem tem uma alma, está dentro de um corpo. O homem é um espírito. Lembra Deus falando para Jeremias, antes que eu te formasse, eu te conheci? Conheceu onde? No mundo espiritual. Antes que saísses do ventre da tua mãe, eu te constituí profeta às nações. Antes de você ser parido, você já tinha um ministério profético determinado para você. E aí eu tenho pregado que você tem um propósito, tem um ministério, tem um chamado, não é porque nasceu. Você nasceu porque tem um chamado, é diferente. Deus envia Sansão para ser um libertador. Deus envia Jeremias para ser um profeta. Amém. Deus te faz nascer porque há um propósito para você nesta geração. E aí, queridos, voltando ao texto, Deus criou um ambiente natural. Por quê? Por que não criou o homem como espírito num ambiente espiritual? Porque Deus queria ter um filho no mundo natural. Ele queria ter um filho na terra que interagisse com ele no mundo espiritual, por isso esse filho seria um espírito.
E o homem não foi colocado no Éden para ser jardineiro. Quando você vai para o Evangelho de Lucas, aqueles textos que nós não lemos direito, passamos batidos porque achamos ruim, genealogia, fulano, filho de fulano, fulano, filho de fulano. Você vai ver em Lucas, quando fala da genealogia de Jesus, Lucas 3, a partir de 23, era Jesus filho de José, José filho de Eli filho de Matate, Matate filho de Levi. Quando chega em Adão, no versículo 38, está escrito filho de Deus, Adão, filho de Deus. Então, o homem colocado no Éden, no jardim do Éden, foi colocado ali para ser um filho de Deus. Quando Deus vinha conversar com Adão na viração do dia, vinha conversar com o seu filho. O homem formado para ser filho. O projeto original de Deus foi esse e nunca mudou. Mesmo quando o homem pecou, ele enviou o seu filho numa cruz para comprar de volta esse filho que o diabo tinha levado. O sangue de Jesus derramado na cruz risca o escrito da dívida e arranca a nossa vida da mão do cão. Quando você vai para o último livro da Bíblia, que é Apocalipse 21, penúltimo capítulo, 21:7 diz: o vencedor herdará todas essas coisas, eu lhe serei Deus e ele me será filho. O plano de Deus é ter filhos da terra. Ele envia o Espírito, porque o Espírito é o Espírito do Filho, que vai nos ensinar a clamar Abba, Pai. Gálatas 4 diz assim, a partir do versículo 4, vindo à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque somos filhos, Deus enviou o Espírito do Filho, que clama Abba, Pai. De sorte que não sois mais servos, não sois mais servos, mas sois filhos. E se sois filhos, sois herdeiros. Então, a cruz, a finalidade da cruz é restaurar a filiação. Quando Deus coloca o homem no Éden, Deus dá um corpo a esse homem. Por quê? Porque há um princípio espiritual. Um espírito sem um corpo é ilegal no mundo natural. Os espíritos são legais, eles podem agir com liberdade no mundo espiritual. No mundo natural, sem um corpo, um espírito não pode agir. Por isso, não agem como fantasmas. Por isso, os demônios incorporam. Por isso, o Filho de Deus teve que ganhar um corpo para andar na terra. Por isso, o Espírito Santo incorpora a igreja. Um espírito precisa de um corpo para agir no mundo natural. Eu quero uma cadeira, pode me dar? Vamos tirar esse púlpito aqui na lateral. Eu mesma tiro. Isso. Pode, muito obrigada. Vocês me permitem sentar? Aí ninguém me segura. Eu sentada, eu não saio daqui tão cedo, viu? Pronto, estou em casa. Um espírito sem um corpo é ilegal no mundo natural. Um espírito precisa de um corpo para poder agir. Ok, se o homem recebe o mundo natural, Deus fez para o homem. O homem é um espírito, mas ganhou um corpo para ter controle, domínio, gestão do mundo natural. Você vai entender quando vê dois textos bíblicos. Primeiro, Salmo 115, versículo 16, diz: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a ele aos filhos dos homens. Os céus são os céus do Senhor. Céu, mundo espiritual. Céu, mundo espiritual. Região celestial, mundo espiritual. Mas a terra, mundo natural, deu-a aos filhos dos homens. O mundo espiritual, o Senhor governa. O mundo natural, o homem governa. Por isso que Gênesis 1, 26, depois que Deus formou tudo, está escrito assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os animais que voam, que rastejam, que nadam, sobre toda a terra. Façamos o homem
é plural. Por que façamos? Porque não está escrito, farei o homem, a minha imagem e a minha semelhança. Porque estão envolvidos nesse projeto Pai, Filho e Espírito Santo. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre tudo, sobre todos os animais e sobre tudo que foi criado até o homem ter sido feito. Vamos juntar os dois versículos. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. E também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre tudo. Então, o domínio da terra, o governo da terra, a gestão do mundo natural, Deus entregou para o homem. Foi ao homem que ele deu. Mas, pastora, tem uma contradição aí, porque a palavra de Deus diz no Salmo 24, que a terra, sua plenitude, todos os que nela habitam são do Senhor. É do Senhor ou é do homem? E aí eu vou te contar algo. Eu falo que Deus me fez juíza para entender o mundo espiritual. Porque o mundo espiritual é legal, ele é regido por leis. E aí eu vou dizer para você, no mundo jurídico tem uma diferença entre propriedade e domínio. A propriedade é do Senhor. Ele pode destruir a terra e fazer uma nova terra, porque ele é o dono, ele é o proprietário. Mas ele entregou o domínio para o homem, entregou o governo, entregou a gestão. Você pode ser dono de um imóvel, o registro no cartório é no seu nome, a escritura é no seu nome, mas você pode entregar para um filho morar. E o filho, enquanto mora ali, faz o que ele quer dentro daquela casa. Ele recebe quem ele quer, ele abre as portas para a visita que ele quiser receber. Então, o governo da terra, o domínio da terra é do homem, a propriedade da terra é do Senhor. E aí voltemos para aquele dia lá no Éden. O homem tem o governo, o homem tem o domínio. O homem é que pode abrir portas e fechar portas daquilo que ele recebeu para dominar. E o homem pode abrir portas para a luz e abrir portas para as trevas. E ele pode fechar portas para a luz e pode fechar portas para as trevas. Quando você entende isso, você vai entender algumas coisas bíblicas. Porque Jesus diz, eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu vou entrar. Porque ele não entra no mundo natural sem a permissão do homem. Por que Deus fala para Caim lá no Éden? Caim já estava com a intenção de matar Abel. A intenção do coração já estava premeditada, tudo pronto. E Deus fala para Caim, o pecado jaz à porta, a ti te cumpre dominá-lo. Então, o mundo natural tem portas que conectam-se com o mundo espiritual. E essas portas, quem tem o domínio e o governo dela é o homem. É o homem que escolhe quem ele vai trazer espiritualmente para a vida dele, para a casa dele, para o jardim, para a nação dele. Quando você entende isso, você entende por que Jesus nos ensina a orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quem sou eu para dizer para Deus que ele pode fazer a vontade dele na terra? Seria a mesma coisa que eu entrar na sua casa e falar, pode fazer a sua vontade na sua casa. Você vai dizer, claro, a casa é minha. Eu chegar aqui nesse lugar e falar para o pastor Jorge, o senhor pode fazer a sua vontade aqui. Ele vai dizer, claro, eu sou o pastor líder desse ministério. É tão óbvio que Deus pode fazer a vontade dele. Mas por que o homem tem que dizer isso? Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Porque Deus não trabalha fora de princípios. E Deus estabeleceu um princípio que os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. E aí, por que eu estou fazendo todo esse ensino prévio para você? Para dizer para você que se o inimigo entrou no jardim,
Se o inimigo fez o estrago que fez, ou entra na casa de uma pessoa e faz um estrago, é porque em algum momento a porta foi aberta. E a porta que foi aberta no jardim foi a desobediência. A desobediência e a incompreensão da verdade de Deus. Porque o comando de Deus para o homem era muito simples. Você pode comer de todas as árvores do jardim. Todas. E Deus disse para o homem, olha, no meio do jardim está a árvore da vida. Tem muitas árvores com muitos frutos. Tem uma árvore que tem o fruto do conhecimento do bem e do mal. E no meio do jardim está a árvore da vida. No meio do jardim está a árvore da vida, é o que está escrito. E aí, quando a mulher começa a dar ouvido para o inimigo, ele pergunta para ela, foi assim que Deus disse que você não pode comer de nenhuma árvore? Ela disse, não, podemos comer das árvores, sim. Só não podemos comer da árvore que está no meio. Pois é, meu irmão, você está certo em sorrir porque ela não entendeu o que Deus disse. Deus não proibiu comer a árvore do fruto da árvore que estava no meio. Nessa hora o inimigo viu que ela não sabia a verdade. E quando você não sabe a verdade, é fácil te enganar. Quando você não conhece a verdade, é fácil te enganar. Um expert em notas vai botar o dedo na nota e pelo toque ele vai saber se é falso ou é verdadeira. Mas aquele que não é expert, ele pode pegar uma nota falsa e sair e passar para frente. Porque ele não conhece as peculiaridades da verdadeira. E aí a falsa é fácil de ser passada para as mãos dele. Ok, então vamos lá. O poder do inimigo existe? Existe. Eu disse ontem que a natureza não mudou. Eu disse a você que o inimigo era um anjo de luz, formado por louvor da glória de Deus. Converteu-se para o mal, tornou-se príncipe das trevas, mas continua sendo anjo, e os anjos são valorosos em poder. Eu disse a você que era como se fosse um soldado vamos dizer, da tropa de elite do BOPE em São Paulo, da Interpol, do FBI, da Polícia Mineira, Polícia de Elite de Minas, e que se converte para o mal e resolve passar para o tráfico de drogas, para as milícias que matam, ao invés de continuar defendendo a lei e a justiça. Ok, o homem justo, o justiceiro, vira bandido. Perdeu o que conhecia de manuseio de armas? Não. Perdeu o que conhecia da cidade? Não. Perdeu o que conhecia dos movimentos de logística? Não. Converteu-se para o mal. Assim foi com o inimigo. Um anjo de luz torna-se príncipe de trevas. Ele tem poder? Tem. Mas, pastor, eu já escutei tantas pregações que o inimigo não tem poder. Comecei dizendo para você que você precisa conhecer a Bíblia, porque aqui tem a palavra de Deus. Não se contente com informações, mas procure engolir essa palavra. E procure ouvir, porque a fé vem pelo ouvir a palavra. Tem 2 textos bíblicos que falam que Satanás tem poder. E sabe quem fala? Jesus. Tem um texto onde os discípulos 70, que Jesus envia de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, voltam surpreendidos, porque descobrem que têm autoridade. Isso está em Lucas, capítulo 10, versículo 17, fala do regresso dos 70, e eles dizem, Senhor, possuídos de alegria, Senhor, em teu nome os demônios se nos submetem. Os demônios estão nos obedecendo, em outras palavras. E Jesus responde, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago, e eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Olha a resposta de Jesus. Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. O que tem a ver essa resposta com a palavra deles? Senhor, em teu nome os demônios se nos submetem.
E Jesus diz, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Jesus está dizendo, olha, eu estava no céu com o meu Pai quando houve uma rebelião no céu. Anjos de luz rebelaram-se contra o meu Pai e precisaram ser expulsos. E eles caíram do céu como um relâmpago. Eu os vi serem arrojados para a terra. Jesus está dizendo subliminarmente, eles não saíram da presença do meu Pai sem guerra. Só precisa ser expulso aquele que não sai por livre e espontânea vontade. Quem sai por livre e espontânea vontade não precisa ser expulso. Você abre a porta e fala, sai, e a pessoa sai, você não precisa expulsá-la. Jesus está dizendo, eu vi Satanás ser expulso. E eis aí vos dei autoridade, porque sem autoridade vocês não vão conseguir botar ele para correr. Eis aí vos dei autoridade. Eles voltam possuídos de alegria, dizendo, Senhor, em teu nome os demônios se nos submetem. Jesus está dizendo, os demônios estão se submetendo porque eu dei autoridade, você já tem, por isso os demônios estão se submetendo. Agora veja o que Jesus conclui. Vos dei autoridade para pisar de serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Sobre é acima, sobre é aqui, sob é aqui. Acima do poder do diabo está o poder e a autoridade da igreja. Mas não diz que não tem poder. Outro texto em que o próprio Filho de Deus diz que Satanás tem poder. Quando Saulo de Tarso tem um encontro com Jesus na estrada de Damasco, ele escuta uma frase onde Jesus, com a sua própria boca, fala para ele que Satanás tem poder. Ele narra como é que foi esse encontro. Em Atos 27, ele está contando para o rei, está dizendo para o rei, indo eu, ó rei, caminhar fora pela estrada de Damasco, vi uma luz mais resplandecente que o sol, é Jesus que ele viu, e caindo eu por terra, ouvi uma voz que me disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. E eu perguntei, quem és tu? E ele me respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues, mas levanta-te, porque para isso te apareci, para te constituir ministro e arrancar as pessoas do poder das trevas para o poder da luz. Do poder de Satanás para o poder de Deus. Então, Jesus, por 2 vezes, fala que Satanás tem poder. Ontem vimos um texto de Lucas, onde ele fala que há um reino organizado. Ele fala, como eu vou expulsar Satanás? Por Satanás, vai dividir o reino dele. Não pode, tem que ser o reino de Deus que expulsa o reino do inimigo. Isso está em Lucas capítulo 11. Então, Jesus fala que há um reino organizado, Jesus fala que tem poder. E se não tivesse poder, não aconteceria aquilo que Jesus fala que acontece. O ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então há um poder para matar, roubar e destruir. E a igreja não pode fingir que esse poder não existe. Agora, a igreja precisa ser conscientizada que ela tem um poder maior do que isso. E que ela tem autoridade para repreender e ordenar a saída do inimigo. Às vezes, as pessoas pregam, mas Jesus expulsou Satanás pelo poder da palavra. Quando encontrou-se com o diabo lá no deserto, Jesus proferiu a palavra e com a palavra ele venceu o inimigo. Querido, leia o texto todo. Cada vez que Jesus proferia a palavra, era para rebater a palavra que o inimigo queria colocar como engano. Mas ele não saía. Sabe quando ele saiu? Quando Jesus falou, retira-te. Nessa hora ele saiu. Leia o texto para você ver. Ele não saiu da presença de Deus sem ser expulso. Ele não saiu da presença de Jesus sem ser expulso. E ele não sai da presença de ninguém sem ser expulso. Por isso Jesus deu autoridade à igreja. Por isso ele diz, em meu nome expulsarão demônios. Por isso ele diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Há uma guerra.
O chamado de Jeremias, qual foi? Como é o chamado de Jeremias? Jeremias foi chamado para arrancar, arruinar, destruir e derrubar. E também para edificar e plantar. Eu não passo de uma criança, não diga não passo de uma criança, Deus falou para ele. Estou junto com você e te envio. Te envio para arrancar, destruir, arruinar e derrubar. Está falando do império das trevas. Das ações malignas construídas nas nações. Se a luta não é contra a carne e o sangue, é contra o que não vemos, é contra o que existe no mundo espiritual, os demônios influenciam pessoas, influenciam governos, influenciam lugares, influenciam famílias, influenciam gerações. E quando você trabalha com libertação há muitos anos, como nós trabalhamos, eu e Pastor Otto, e hoje tem uma equipe comigo muito preciosa, você vai entender que quando o inimigo está alojado numa casa, alojado numa família, ele mata, rouba e destrói o que ele quer, é uma escolha que ele faz. Vamos pegar o exemplo do aborto que eu falei. O aborto é secreto, é muito secreto, é um pecado muito secreto. Um homicídio, você encontra um corpo na encruzilhada. Um aborto não, vai para o ralo, vai para o vaso sanitário, dá descarga. O aborto fica secreto, mas no mundo espiritual não fica. Lembra de Deus chegando para Caim e perguntando para Caim, cadê Abel, seu irmão? Caim responde, eu acaso sou tutor do meu irmão? Ou seja, eu vou dar conta do meu irmão? Deus responde para Caim, és agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. Aquele sangue derramado faz de Caim um maldito, ninguém viu o corpo. O aborto é secreto, é secretíssimo. Ninguém chega em casa e fala, abortei, ou entregou o dinheiro para a namorada tomar uma injeçãozinha e resolveu o problema da gravidez indesejada, e chega em casa e fala, olha, eu descobri que a minha namorada estava grávida, mas eu mandei ela abortar. Ninguém faz isso. É segredo de 7 chaves. Agora, lembra de Rebeca, grávida de gêmeos, chegando para Deus e falando, ai, tem uma confusão aqui no meu ventre, eu acho que eu vou morrer. Eram 2 crianças, apertando fígado, rim, costela, tudo. E Deus fala para Rebeca, tem 2 nações no seu ventre. Deus não fala para Rebeca, tem 2 meninos. Deus não fala, tem 2 crianças. Deus não fala, tem Esaú e Jacó. Deus fala, tem 2 nações. Se Rebeca aborta Jacó, Rebeca aborta toda a nação de Israel. Você não aborta um filho, você aborta o filho, os netos, os bisnetos, os tataranetos. Se a minha mãe tivesse me abortado, nem eu, nem meu irmão, nem eu, nem meus 2 filhos teríamos nascido. Nem meus 6 netos, nem meu bisneto. Você derrama sangue de gerações. E esse sangue derramado é uma legalidade no mundo espiritual, uma porta foi aberta. Não tira a salvação quando há o arrependimento no coração. O homem arrepende, o arrependimento sendo sincero, o pecado imediatamente é cancelado no mundo espiritual. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Mas a porta que foi aberta não se fecha com o arrependimento. Porque essa porta deu entrada no mundo espiritual de seres espirituais da maldade. Aí a pessoa se arrepende de fazer o aborto, mas nunca confessou. Quando ela confessa, é que ela consegue fechar a porta. A Bíblia diz, Provérbios 28, 13, o que encobre as suas transgressões jamais prospera. O que as confessa e deixa alcança misericórdia. O que encobre jamais prospera. O que encobre jamais prospera, o que encobre jamais prospera. Você acha que Deus está falando dele? Você acha que alguma coisa fica encoberta diante de Deus? Foi ele que chegou para Caim e falou, o sangue do teu irmão
clama da terra a mim. Não tem nada que fique escondido diante de Deus. Quando ele fala em cobre, ele está falando de você deixar na obscuridade, deixar no secreto. E na obscuridade, no secreto, o governo é do inimigo. Você vai entender, quando você lê a primeira epístola de João, que fala que o sangue de Jesus apaga o pecado confessado. Arrependido é pouco, tem que confessar também. E aí você vai entender por que os históricos familiares dos abortos, eu peguei um exemplo só, aborto, aonde não houve o tratamento disso, à luz da palavra que é a confissão, você vai ver pessoas morrendo com mortes trágicas, você vai ver crianças enfermando, você vai ver jovens sendo ceifados na flor da idade, porque um espírito de morte que foi plantado no derramamento do sangue de uma criança continua lá, porque a porta foi aberta, mas não foi fechada. O fechamento da porta é feito pela confissão. Aí você vai entender alguns textos bíblicos. Tem um texto que é tão conhecido da igreja, a igreja apregoa e fala disso, e quando vai orar, quando vai visitar o enfermo, fala desse texto. O texto está no livro de Tiago, capítulo 5, e lá está escrito: está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém enfermo? Chame os presbíteros da igreja, que vão ungí-lo com óleo, e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. Está doente? Chame os presbíteros são os líderes, pastores. Chame os presbíteros, chame os líderes. E eles vão ungir com óleo esse enfermo e vão orar a oração da fé, e a oração da fé e a unção com óleo vai resolver. Mas tem um ponto e vírgula. E depois do ponto e vírgula, o assunto muda. Depois do ponto e vírgula está escrito: se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes sarados. Pode muito em sua eficácia a súplica do justo. Espera aí. São dois assuntos? São. Um assunto é uma enfermidade comum, uma enfermidade do corpo, uma enfermidade da corrupção da carne, uma enfermidade de uma alimentação inadequada, uma enfermidade de uma contaminação por vírus, uma enfermidade física. Chame o presbitério, unge com óleo, ora com fé, e a oração da fé vai levantar o enfermo. Agora tem outra enfermidade, resultado do pecado encoberto. Resultado de um pecado escondido, não confessado, que ainda está na jurisdição das trevas. Nesse segundo caso, pode dar banho de óleo no cara. Pode fazer a reunião do presbitério inteiro e dar banho de óleo. Não vai resolver, porque o que vai resolver é a confissão do pecado. E quando fala confessar os vossos pecados uns aos outros, não está falando só para a liderança. Pastora, pode confessar para qualquer pessoa, se for justo. Pode muito em sua eficácia a súplica do justo. E o que é justo, pastora? Justo é alguém justificado pelo sangue de Jesus. Justo é alguém que recebeu o benefício da cruz. Justo é alguém que disse: eu quero Jesus na minha vida, e foi justificado por ele, não tem mais dívida do seu próprio pecado, está justificado. Aí, esse cara ou essa irmã tem autoridade para orar comigo e desligar no mundo espiritual. A autoridade foi dada para a igreja, para ligar e desligar. A autoridade está com toda a igreja para ligar e desligar. Não é só o pastor que tem autoridade para ligar e desligar. Qualquer pessoa, orando com outra pessoa, pode receber essa confissão. Olha, eu fiz um aborto, pastora, me arrependo. Já me arrependi diante de Deus, mas eu nunca tinha falado disso com ninguém. E agora, pastora, eu quero falar para a senhora me desligar no mundo espiritual. Ok,
Não é pastora, vai falar com a irmã, vai falar com a amiga de confiança, serva de Deus, justificada pelo sangue do Cordeiro. Aí a amiga vai poder dizer, ok, eu concordo com a sua confissão, ligo na terra, desligo espiritualmente você, desligo do império das trevas e ligo você por inteiro ao reino da luz. Nessa hora pode fechar a porta. Nessa hora pode desligar essa conexão. Nessa hora pode ordenar que os espíritos imundos que entraram pela porta que foi aberta saiam pelo poder que há no nome de Jesus. Pode muito em sua eficácia a súplica dos justos. Se você fosse visitar pessoas em estado terminal em hospitais e tivesse tempo de pregar para ela essa palavra, você ia ver quantas pessoas estão morrendo por causa de pecado encoberto. Não tem nada a ver com a vida eterna. Eu posso morrer com 18 anos por causa de pecado encoberto e ter vida eterna pela eternidade, bilhões de anos. Eu posso viver 120 anos sem ter vida abundante por causa de pecado encoberto. Porque o inimigo tem uma carta branca para entrar e sair a hora que ele quiser. A porta que eu abri eu não fechei. E aí, queridos, pela experiência, pela prática, pelos anos trabalhando com libertação, eu quero dar um fechamento para você com duas informações. Primeiro, o diabo só tem o poder que eu dou para ele, de agir na minha vida. Ele tem poder para matar, roubar e destruir. Mas na minha vida, ele mata e rouba e destrói por causa da minha transgressão, por causa do meu pecado. A partir do momento que eu reconheço o meu pecado, me arrependo, confesso e deixo, eu ganho a vida eterna quando eu confesso para Deus. Quando eu faço isso com outro irmão, desligo espiritualmente, rompo com as trevas, eu tenho autoridade para mandar ele sair. Ele entrou um dia e agora eu tenho autoridade para mandar ele sair. E ele saindo, a porta se fecha. E ele não pode mais entrar, a não ser por outra transgressão. Aí você vai entender quando a Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Não deis lugar ao diabo. Você pode ficar bravo, você pode ficar nervoso, você pode... Ai, que vontade de chutar o balde, que vontade de dar uns tabefe. Mas você não faz. Você aplica a Bíblia na hora da sua ira. Clama por Deus o restabelecimento das suas emoções. Pede ao Espírito Santo que te ajude a ter domínio próprio, porque quem não tem domínio próprio tem um demônio próprio. Não peca. Se você não peca, você não deu lugar para o diabo. É o homem que dá lugar. É como um monturo de lixo que vem mosca, percevejo, barata, rato. E não adianta eu ficar com uma toalha na mão dizendo, sai, mosca, sai, espantar com palavras. Se eu não tirar o lixo, se eu não tirar a podridão, esses insetos, esses vermes voltarão. E como é que eu tiro esse lixo? Limpando a minha vida, limpando a minha história, limpando as minhas transgressões. Então, se tem demônios matando, roubando e destruindo, tem uma porta aberta. Em resumo, é o que eu quero te dizer. Eu tenho autoridade para mandar sair? Tenho. Ontem eu falei sobre isso. Mas sabe o que acaba acontecendo na vida de muitas pessoas? Manda sair, ele sai, mas não limpa a vida, ele volta. Manda sair, ele sai, mas não limpa a vida, ele volta. Manda sair, ele sai, e quando ele volta, ele traz mais 7. Diga ai, ai, ai. E a vida fica pior. Então, queridos, o que vai fazer verdadeiramente o rompimento por completo, com toda a autoridade dada ao diabo para agir na vida de uma pessoa, é trazer à luz aquilo que foi feito de errado, que deu oportunidade ao inimigo para entrar. E aí é importante o assunto de heranças espirituais, por quê? Porque existem demônios familiares que estão agindo pelos pecados dos antepassados.
Em torno de 30% das encrencas espirituais são de heranças. Em torno de 70% são de problemas que eu mesma arrumei. Se eu faço a limpeza completa, confesso os pecados geracionais, como está escrito na palavra, o livro da lei, Levítico 26, 40 em diante, de se confessarem as vossas iniquidades, as iniquidades dos vossos pais, que cometeram contra mim, eu me lembrarei da minha aliança. Pecado não confessado não é coberto, não é apagado no mundo espiritual. Não é automático isso na cruz. Você sabe qual é o argumento que aquele que não entende ou não quer entender essa palavra usa? Ele usa um texto da carta de Paulo aos Coríntios que diz: aquele que está em Cristo é nova criatura, coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Sim ou não? Sim. Aquele que está em Cristo é nova criatura, coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Ele está falando do quê? Ele está falando, morreu com Cristo e ressuscitou com Cristo, vida eterna. Vai ser levantado no dia da ressurreição dos mortos. É nova criatura. Mas ele não está falando que resolveu os problemas espirituais. Porque na mesma carta, ou na carta anterior, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, a mesma igreja, na mesma situação, Paulo escreve o seguinte, 1 Coríntios capítulo 5, Paulo diz assim: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade. Está escrevendo para quem? Para a igreja. De onde? De Coríntios. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade. Geralmente significa frequentemente. Geralmente eu acordo às 7, geralmente eu durmo à meia-noite, geralmente significa algo que eu faço com frequência. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, diz ele no texto. Imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Paulo está dizendo, tem mais imoralidade no meio dessa igreja de Corinto do que lá fora. E ele dá um exemplo. Ele diz, por exemplo, alguém que se atreve a possuir a mulher do seu próprio pai. E Paulo diz, e vocês estão ensoberbecidos, como se nada tivesse acontecendo. Vocês não tomam providências. E aí ele faz um decreto. Paulo está em Éfeso, Paulo está preso. E ele faz um decreto, ele fala, mas eu sentenciei. E agora vocês concordam comigo, reunidos vós e o meu espírito, eu estou longe no corpo, mas eu estou presente no espírito. No mundo espiritual não se aplicam as leis da física, tempo, espaço não existe no mundo espiritual. Paulo está muito longe, mas ele escreve uma carta e ele diz, quando essa carta chegar, concorda comigo, porque espiritualmente, quando vocês concordarem, alguma coisa vai acontecer. Ele diz, olha, concorde comigo quando essa carta chegar aí, em nome de Jesus, que esse cara que dorme com a mulher do pai, que está no meio da igreja, seja entregue a Satanás. Diga, ai, ai, ai. Não sou eu que estou escrevendo, é Paulo que escreveu. Que esse cara seja entregue a Satanás, a fim de que toque no corpo dele, para o espírito dele ser salvo no dia do juízo. Paulo está dizendo, para esse cara não perder a salvação, vamos entregar o corpo dele para o diabo. O que o diabo pode fazer no corpo desse cara que está no meio da igreja? O que quiser. O que o diabo pode fazer no corpo de uma pessoa? Lê o livro de Jó que você vai ver. Pode dar chagas, pode dar doença, pode dar tudo. Tudo, pode tirar tudo. Saulo de Tarso, Paulo de Tarso, está dizendo, eu estou fazendo uma sentença, quando essa carta chegar aí em Corinto, você, a igreja, concorda comigo, que a gente entrega esse cara para o diabo para ele parar de pecar. O diabo deixa ele doente, deixa ele numa cama, deixa ele broxa, faz qualquer coisa com ele. Para ele parar de pecar, para ele não perder a salvação, é isso que está escrito. Agora, veja bem, Paulo não diz, eu sentenciei, vai acontecer. Ele diz, eu sentenciei e vocês concordam comigo. Reunidos vós e o meu espírito, em nome de Jesus. Por que Saulo precisa, ou Paulo precisa da concordância daquela igreja?
Por que ele precisa que a igreja concorde com ele quando a carta chegar? Quantos dias demora uma carta de BH a Bom Despacho? Não sei, se eu botar no correio hoje, vai chegar que dia lá? Quantos dias você acha que uma carta demorava de Éfeso até Corinto, naquele tempo em lombo de burro? 15 dias. Quantos quilômetros? Não sei. 300 quilômetros. Paulo está dizendo, olha, vai demorar para chegar, é longe, mas vocês concordam comigo no dia que chegar, porque é a sua concordância que vai mudar o mundo espiritual. Você entende isso? Você entende que é a concordância que muda o mundo espiritual? Por quê? Porque Deus quis assim. Ele entregou a chave do reino dos céus para a igreja. Do reino espiritual, o que a igreja liga na terra, liga no céu. O que a igreja desliga na terra, desliga no céu. E o que fizemos de trevas precisa ser desligado. E aí, quando desligamos, queridos, quando desligamos, as portas se fecham. Aí nós podemos dizer que houve a libertação. Expulsar demônios não é libertação. Libertação é fechar as portas que deram a ele a entrada. Maldição sem causa não se cumpre. Então, o problema não é a maldição, o problema é a causa. O que é que causou? O que é que foi a oportunidade dada ao inimigo? E aí isso vai te ensinar a tratar tudo na sua vida. Se você puder fazer um silk, você faça, porque são 5 dias mergulhados nesse assunto, com atendimentos individuais. Se você não puder fazer um silk, está cheio de material ali. Se você não puder comprar o material e não puder fazer um silk, está tudo no YouTube de graça. Escute, ore. Tem famílias que são libertas em outras nações. Tem famílias que reúnem todo mundo na sala e botam os vídeos e começam a confessar pecados. E você vai ver mãe que está travada, deitada numa cama há 17 anos, se levanta depois que confessa o que fez. Você vai ver neto que tem falência dos rins, está morrendo de hemodiálise. E quando a avó conta que o amante dela foi morto pelo marido dela, enterrado no fundo do quintal, a neta curada. Você vai ver a resposta espiritual disso. Eu não estou brincando de libertação. É muito fácil chegar aqui e falar, sai, 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 sai. Mas você vira as costas e tudo começa a acontecer de novo. O reino de Deus é chegado quando o império das trevas perde a legalidade que recebeu para agir. Amém? Então, agora eu quero fazer algumas coisas. Primeiro, eu quero orar por essa nação. Eu quero orar pela nossa terra. A terra onde Deus nos colocou. A terra que Ele nos deu por herança. E partindo do princípio do que eu te ensinei, eu quero dizer que nossos antepassados abriram portas espirituais. E por causa das portas espirituais abertas pelos nossos antepassados, o mal se instalou na nação brasileira. Queridos, é muito difícil para mim dizer isso num dia como hoje, que era só orar e falar, vai lá e vota. Mas conhecendo o mundo espiritual como eu conheço, eu sei o tamanho da batalha que está sendo travada nas regiões celestiais sobre esta nação. E eu sei que para vencermos essa batalha, nós temos que chegar do jeito certo. Então, nós reclamamos porque a promiscuidade está à nossa volta. Mas nós contribuímos para isso. Quantos de nós, antes da aliança do casamento, teve uma vida de fornicação? Quantos de nós geramos filhos sem estarmos casados? E aí reclamamos porque nós vemos as nossas crianças sendo assediadas. Mas as portas foram abertas por nós, pelos nossos antepassados. Quantos de nós temos históricos familiares
de famílias que ficaram ricas vendendo bebidas com botecos, com alambiques. Quantos de nós temos históricos familiares de vício de jogo, de vício de carteado? A inocente é um trucozinho, não fazia outra coisa a não ser jogar truco. E aí temos filhos em vícios de crack e achamos que isso é do nada. Quantos de nós temos históricos familiares de roubo, sim, de enriquecimento ilícito, de negócio fraudulento, de usurpação de terra? Quantos de nós temos históricos de roubo? De comprar objeto que a gente sabe que é roubado? Não adianta expulsar o demônio se não fechar a porta. Não adianta, igreja. Eu quero orar assim, clamando a misericórdia de Deus sobre nós. Eu quero partir, eu tenho 70 anos. A primeira vez que eu votei para presidente da República, eu já era avó. Eu era menina. Quando aconteceu o que conhecemos como a Revolução. A Revolução foi em 64. Eu era uma mocinha de 15 anos. 14 anos. Eu passei a minha vida estudando, tendo família, trabalhando. E não tinha o privilégio de escolher um líder da nação. Depois que passaram os anos de ditadura, foram os anos de eleição indireta. Outros escolhiam por mim. O primeiro ano que ia ter uma eleição, eu era avó e era juíza. Olha bem, eu era autoridade na nação. Eu era mãe de uma filha que tinha filho já. E eu nunca tinha tido o privilégio de escolher o meu representante para governar a minha nação. Eu lembro que eu tinha uma costureira que costurava em casa, Dona Eunice. E aí, eu feliz da vida pelo direito da democracia, pelo exercício da democracia, pela liberdade de escolha. Eu falei para ela, Dona Eunice, nós vamos escolher o líder da nação. A senhora está feliz por isso? Ela falou, estou. E eu nem cheguei a perguntar para ela quem ela ia votar, não me interessa, o voto é secreto, é um direito que temos. Mas ela mesma escolheu, ela falou, eu escolhi fulano. E eu vou dizer o nome, todo mundo sabe que o primeiro candidato, quem foi? Ela disse, eu escolhi Collor porque ele é tão bonitinho. E eu falei, meu Deus, qual a motivação da escolha? Ele é bonitinho. E aí você sabe o que foi acontecendo nessa nação? Você sabe tudo o que aconteceu? Sabe o que aconteceu antes? É a história do Brasil. Ninguém pode esconder a história do Brasil. Foi eleito um presidente com muita aceitação popular. Renunciou. Foi eleito outro com muita aceitação popular, deu um tiro na cabeça. Assim é a nossa história, queridos. Hoje eu sou bisavó. Você não sabe o quanto eu sonho em ver essa nação bem governada. O quanto eu sonho em partir um dia e deixar um legado para meus filhos, meus netos, meus bisnetos. Então eu quero orar assim. Primeiro pedindo perdão a Deus pelos pecados da nação. Fique em pé junto comigo.
Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, no nome precioso de Jesus, está aqui um símbolo da nossa pátria, Pai. É um símbolo da nossa bandeira. Tem ouro, tem matas, tem céu. E tem um insígnia, ordem e progresso. Pai, eu quero fazer aqui nessa hora a confissão dos pecados que temos vivido nessa nação. Como brasileiros, como filhos de brasileiros, netos de brasileiros. Nós contribuímos, Pai, para tanta coisa errada que tem nessa nação. Contribuímos com toda sorte de pecado, desonrando a Tua palavra, os Teus preceitos, desonrando os Teus princípios. Fizemos tanta coisa errada. Pastor Otto, vem aqui. Fica aqui comigo. Famílias e famílias dessa nação, Pai, caminharam para a promiscuidade, prostituição, desonra dos corpos, Pai, desonra dos valores do céu. E assim, Pai, abriram janelas e portas espirituais para espíritos de promiscuidade. Pai, confessamos esse pecado, eu e a minha casa. Pai, nós também reconhecemos pecados do furto, do roubo, do negócio ilícito, da sonegação de impostos, da receptação culposa. Reconhecemos, Pai, que demos valor para aquilo que era vantagem, não para o que era honesto e sério. Nós mesmos, Pai, procuramos com jeitinho dar soluções erradas para tantas coisas. A corrupção instalou-se na nação desde os pesos errados nas balanças. E chegou um ponto, Pai, de tanto desvio de dinheiro, que poderia gerar saúde, educação, cultura. Oh, Pai, perdoa-nos por isso. Pai, em nome de Jesus, confessamos os pecados todos que praticamos na área da violência, do derramamento de sangue, dos abortos, das mortes. Nós fechamos os nossos olhos, Pai, para as mortes. Deixamos que os índios fossem massacrados e fechamos os olhos, que os escravos fossem maltratados, fechamos os nossos olhos. Não nos rebelamos contra preconceitos pelas cores de pele, Pai, pela classe social. Fizemos tanta coisa errada, Pai, como nação. Enquanto lá fora, Pai, já havia o renascimento das ciências, das artes. O Brasil era governado por Dona Maria Louca, enforcava Tiradentes, Pai. Pai, quando havia reforma protestante, o homem se rendia ao teu filho Jesus na Europa. Essa nação matava missionários, Pai, derramava sangue de missionários. Reconhecemos esses pecados, Pai, e reconhecemos todos. Não somos inocentes, Pai, mas nos arrependemos e confessamos. E a Tua palavra diz que quando confessamos, alcançamos a misericórdia, clamamos a Tua misericórdia sobre esta nação. Venha, Deus, venha o Teu reino sobre a nação brasileira. Venha o Teu reino sobre nós, Pai. Venha o Teu reino, Senhor, e seja feita a Tua vontade. Venha o Teu reino, Senhor. Venha o Teu reino sobre esta nação.
Seja feita a tua vontade nesta terra, meu Deus. Venha o teu reino, meu Deus, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, Pai, no nosso país, na nossa terra, em nome de Jesus. Venha, Senhor, o teu reino. Que as nossas famílias, Pai, possam crescer, Pai, com ordem e progresso. Que a economia possa crescer com ordem e progresso. Que as igrejas possam desenvolver com ordem e progresso. Que a ordem e progresso, Senhor, esteja em todos os cantos dessa nação. Que a desordem, a anarquia, o roubo, o furto, a impunidade, Pai, sejam aniquilados. E que venha o teu reino, justiça, paz. Que em paz e prosperidade a nação brasileira caminhe, Pai. Que essa nação seja conhecida onde o Senhor reina, como uma nação onde o Senhor reina. Em nome de Jesus. E feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, Pai. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Pai, em nome de Jesus, sara a nossa terra. Venha, Senhor, teu reino, visita, Senhor, esta nação. Se agrade de nós, meu Deus, se agrade de nós. Oh, Pai, em nome de Jesus, não nos deixe ser envergonhados, mas que o seu nome seja exaltado nesta terra. Que o seu nome seja engrandecido nesta terra. Oh, meu Deus. Venha, Senhor, o teu reino. Seja feita a tua vontade, Pai. Seja feita a tua vontade, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? E amém. Amém. E amém. Aleluia. Glória a Deus. Permaneça de pé. Primeiro, me perdoe pelo tempo que eu demorei. Eu sei que não foi uma palavra evangelística, foi uma palavra de ensino. Mas o Espírito Santo trabalha do jeito que Ele quer, a hora que Ele quer e como Ele quer. E eu não posso deixar de convidar você a entregar a sua vida para Jesus. Tem que começar a mudar em mim, é em mim que tem que começar a mudar. É em mim. É em mim que tem que haver esse começo. Sou eu que tenho que me arrepender dos meus pecados, das minhas transgressões. Sou eu quem tenho que reconhecer que preciso de Jesus. Que só com Ele na minha vida, na minha casa, na minha nação, é que vai haver a mudança que nós todos queremos. Então eu quero saber se nesse lugar tem alguém que nunca fez a confissão pública de entregar a sua vida para Jesus e quer fazer isto nesta manhã. Se você quer, levante sua mão onde você estiver, não se envergonhe. Não se envergonhe de declarar que você quer Jesus na tua vida. Não se envergonhe de tomar essa decisão pública. Não se envergonhe. Venha aqui à frente. Talvez seja um simpatizante do Evangelho, alguém que visita igrejas, alguém que acompanha igrejas, mas nunca tomou essa posição. É preciso que você tome, porque você precisa estar no reino da luz. No reino da luz, para você se contrapor ao império das trevas. Você precisa estar no reino certo, no lugar certo, aonde o general é Cristo, aonde ele governa, aonde ele vem com autoridade. Em nome de Jesus, se você não fez isso nunca e quer fazer nessa manhã, venha, mesmo sendo uma manhã de ensino, mas a oportunidade está aí. Quer entregar sua vida para Jesus? Quer tê-lo como teu único Senhor e Salvador? Quer ter Ele como aquele que vai à frente da batalha da sua vida? Vem aqui à frente que nós vamos orar por você. Não se envergonhe. Eu vejo que o grupo é pequeno hoje, um grupo que realmente quer aprender.
vem por causa de um ensino profundo, deixou seu lazer, seu descanso, suas compras para estar aqui. Eu quero fazer, quem está me ouvindo em casa, se quiser fazer essa entrega, faça isso aí, uma oração aí. Mas eu quero fazer outra proposta. Eu quero saber se você tem interesse de verdadeiramente tirar da mão de Satanás tudo que você entregou um dia. Você quer andar na luz, a Bíblia diz: se andarmos na luz, como Ele na luz está. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A purificação, a limpeza. Purificação é limpeza. A limpeza vem por essa posição no reino da luz. Você quer ficar por inteiro no reino da luz, chegar para o inimigo e falar: não tem mais nada com você, não tem nenhuma unha da minha vida na tua mão? Vem aqui à frente se você quer isso. Vem aqui à frente. Esse posicionamento seu no mundo espiritual, ele é visto por anjos e demônios. No mundo espiritual, ele é visto pelo Senhor. É um povo que entendeu e que quer se posicionar, e quer mudar, e quer tomar o rumo da sua vida espiritual. Venha, isso, não tenha vergonha. Na verdade, é um compromisso. Na verdade, é uma renovação de aliança com o Senhor. Na verdade, é uma declaração para o inferno: olha, não tenho mais nada com você, não quero mais nada com você. Pai, eis aqui os teus filhos, tuas filhas. Eis aqui, Pai, o povo que se chama pelo teu nome. O povo, Pai, que foi comprado pelo precioso sangue de Jesus. Eis aqui, Pai, teus filhos e tuas filhas. Aqueles que têm o nome escrito no livro da vida, Pai. Aqueles que viverão com o Senhor eternamente. Aqueles que passarão da morte para a vida eterna. Aqueles, Pai, que fazem parte do corpo do teu Filho na terra. Aqueles que compõem a tua igreja. A tua palavra diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E aqui está a igreja. Nessa hora, Pai, ao virem aqui à frente, eles estão dando uma declaração pública de que fazem parte do reino da luz. Eles estão dando uma declaração pública de que não há mais trevas nenhuma na vida deles. E que eles estão agora, Senhor, se posicionando. Em nome de Jesus, fortalece, Senhor, a cada um deles individualmente, renova a fé. Pai, a tua palavra diz que se precisamos de fé, podemos pedir ao Senhor. A fé é um dom do Senhor. Aumenta a fé do teu povo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Eu peço ao Senhor também que derrame sobre eles uma bênção especial. Que eles tenham a autoridade, Senhor, como uma marca da vida deles. Para lutar pelos seus filhos, pelos seus negócios, pelos seus bens, pelos seus amigos, pelo lugar onde eles vivem, lutar por esta nação, Pai. Em nome de Jesus. Pai, que sejamos como um exército do Senhor nessa terra. O dia que o teu povo saiu do Egito, Pai, eram apenas homens, mulheres e crianças que foram escravos, que já sabiam amassar barro, fazer tijolos. Mas sabe o que diz a palavra do Senhor? Diz: as hostes do Senhor saíram do Egito. O exército do Senhor saiu do Egito. É o teu exército, Pai, que está aqui. É o teu exército, é o povo que vai declarar: vem o teu reino. É o povo que vai declarar: fora trevas. É o povo que vai declarar: o reino de Deus é chegado. Fortalece teus filhos, abre os olhos espirituais deles, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga um amém para fazer tremer o inferno.